Olá, muito boa tarde. Inicia este domingo a Semana da Vida, uma iniciativa dinamizada pela Conferência Episcopal Portuguesa a marcar a análise que propomos em cada semana. À sexta-feira, análise à liturgia dominical. Contamos hoje com a presença do Padre Luís Leal, diretor do Serviço Nacional de Acólitos. Cumprimento. Muito boa tarde. Obrigado, Padre Luís, por estar neste programa. E começamos precisamente por este setor que coordena, integrado na Comissão de Liturgia, não é? Que precisamente há 8 dias promoveram uma peregrinação virtual a Vila Viçosa. Que experiência foi esta de transformar uma peregrinação que normalmente é ao Santuário de Fátima numa ligação através das redes sociais? A Peregrinação Nacional de Acólitos está marcada já e está, para os acólitos do país, está como uma grande referência o ser o dia 1 de maio, com o destino a Fátima. Também é o local mais central, mais emblemático também de referência por via das circunstâncias não foi possível realizar essa forma. Entretanto, percebemos que seria importante haver esta referência, esta marca do dia e optámos então por deslocalizar, por assim dizer, a peregrinação, fazer de uma forma virtual, ou seja, mostrar que os acólitos estão acompanhados pelo Serviço Nacional, pelo Episcopado, que estamos juntos e que os queremos unir, mesmo que não de uma forma física local, mas, como eu dizia, não propriamente virtual. Ou seja, tecnologicamente virtual sim, mas não realmente real, não é? A partir do nosso coração, que é uma realidade. E optámos por o Santuário de Vila Viçosa, porque o Santuário de Vila Viçosa não é um santuário menor em Portugal. A meu ver, permitam-me, também é o santuário maior em Portugal. Por uma razão simples, não é por ter mais gente, não é por haver se calhar mais devoção, mas é porque é o santuário da nossa padroeira. E Dom João IV lá coroou Nossa Senhora da Conceição como padroeira de Portugal, pedindo-lhe a sua proteção para o nosso país. E foi isso que quisemos fazer também. Com Isto os no século XVII, não é? Exatamente. E agora, passados tantos séculos, nós queremos quisemos repetir um pouco, dizer: Senhora, tu que és a nossa padroeira de Portugal, Senhora da Conceição, continua a proteger e a tomar conta do nosso país. Dos nossos acólitos, mas abrangendo às comunidades, às famílias e a todo o país. E foi isso que, de uma forma muito simples, mas muito sentida, muito emotiva, e pelos ecos que tivemos de vários grupos de acólitos, foi verdadeiramente uma peregrinação real ao Santuário de Vila Viçosa, onde não esteve apenas os 5.000, que às vezes estão em Fátima, estiveram muitos mais. Paralelamente, ou complementarmente, também proporcionarmos um ou outro subsídio, como por exemplo meditações do terço, para que os acólitos em grupo, via Zoom ou via outras plataformas, pudessem também, a partir daí, ou mesmo sozinhos, rezar e estarem nesta unidade, não ser apenas um momento da celebração, mas prolongar, de certa forma, ao longo do dia e fazerem também esta experiência que fazem quando vão a Fátima, de grupos, poderem fazer também um pouco essa experiência a partir com esta referência. Numa das mensagens que me recordo dessa peregrinação virtual a Vila Viçosa foi essa indicação de que o acólito é aquele que serve o altar, que ajuda na missa, não é? Mas pode ser aquele também que serve em cada casa, ou seja, a missão dele não se circunscreve à liturgia. De todo, até porque na liturgia os vários ministérios refletem aquilo que depois é vivido no dia-a-dia dos cristãos fora da liturgia. Por exemplo, os leitores refletem a catequese, o anúncio da palavra de Deus. E aqui os acólitos refletem esta atitude de serviço no meio da comunidade, a atitude da Igreja como serviço. Até como caridade. E a missão dos acólitos, por um lado, se é servir o altar, mas por ser servir o altar, é também o servir no meio da comunidade. E nestes tempos que estamos a viver, este serviço pode passar por muitas coisas. Ou, como vemos tantas vezes, porque são mais novos, a maioria
ajudarem pessoas mais velhas ou com outros problemas ou que não podem sair de casa, quer no transporte da comida, levar a comida, ou levar os bens essenciais, ou fazer outros recados, ou dar de uma ou de outra forma este sentido de acolhimento e pertença. Há muitas formas que eles são chamados a servir, e mesmo às vezes o ter que ficar em casa é também já um serviço neste momento importante todos na nossa comunidade. Que relevância tem este serviço, como indica desde logo a própria denominação, não é, do organismo? Que importância tem, seja para as celebrações da liturgia, seja para as comunidades, enfim, estes grupos, que integração também têm nas várias comunidades? A integração varia de comunidade para comunidade, claro está. No entanto, normalmente são grupos ou de crianças, jovens, alguns mais velhos, mas que procuram ser esta imagem também na liturgia da serenidade, e por isso eles são também importantes na serenidade da liturgia, na distribuição dos ministérios, com uma das regras da liturgia, que já vem no Concílio Vaticano II, é na liturgia todos e cada um faça tudo e só aquilo que lhe compete. E aqui a missão dos acólitos é exatamente este serviço de ministério nos vários carismas que a Igreja tem. Nas várias comunidades, algumas com grande implementação, que depois também cresce para a dimensão diocesana, e há várias e cada vez mais dioceses no nosso país. Tem sido também um bocadinho o trabalho do Serviço Nacional, este instigar para que as dioceses tenham, sem poderem pôr, porque não podem pôr, mas que as dioceses tenham os seus serviços diocesanos para melhor poderem servir e para que estes pequeninos grupos de acólitos sintam-se apoiados, tenham subsídios, tenham formas de formação ou de outros apoios que muitas vezes têm e que nas comunidades muitas vezes têm dificuldade em encontrar e que, pelas estruturas diocesanas e mesmo pela nacional, poderão vir a ter esse encontro. Pensar o desconfinamento também nos ambientes de culto é a tarefa destes dias, não é? É a procura destes dias, que acredito que no caso de quem serve o altar, nos acólitos, tenham também aí alterações de rotinas, de procedimentos que devam fazer. Certamente, nós não fizemos nenhumas regras, nenhum manual disso. Aqui cabe também um pouco o bom senso, se calhar em celebrações ou em comunidades em que tenham muitos acólitos na mesma celebração, convém restringir o número. Se calhar também determinadas missões não sejam partilhadas por outros acólitos. Por exemplo, o acólito livre seja apenas um, do princípio ao fim, e que nem sequer o sacerdote tenha que mexer no livro. Para não evitar tanto quanto possível esta partilha até da parte material para evitar o contágio. E procurar também, que lá está, este afastamento social na medida das possibilidades e para tentar reduzir os riscos. Mas aqui também muito o bom senso que neste, mais do que nunca, aqui é necessário. E acredito que as indicações que a Conferência Episcopal se prepara para divulgar ou está a elaborar também possam ajudar nesse sentido, não é? Porque são muito do âmbito litúrgico. Até porque aqui, eventualmente, se passarmos por uma dimensão também da própria comunidade, mesmo da desinfecção do espaço, se calhar pode ser uma tarefa atribuída não aos acólitos mais pequeninos, lá está, mas se calhar aos acólitos mais velhos, de ajudarem a comunidade nesse sentido, ou seja, é um serviço. Há um novo serviço que é necessário agora. Ou mesmo até no acolhimento que vai ser começar de uma forma especial, eventualmente poderem também ser eles a fazer esse acolhimento e as restrições, restringir quando necessário, especialmente nas igrejas mais pequenas, que isso possa ser mais complicado. Uma última referência antes de irmos aos textos da liturgia deste domingo, à Semana da Vida, que começa também este domingo. Que atenção à fragilidade é a proposta e que urgência tem este tema? Se
calhar mais do que nunca, é percebermos a fragilidade da nossa vida. Muitas vezes olhamos para a fragilidade da pessoa humana apenas em determinadas circunstâncias, apenas quando estamos doentes, quando estamos mais idosos, e agora percebemos que nós todos somos muito frágeis e que algo tão invisível nos torna assim tão frágeis. E a Semana da Vida ajuda-nos a perceber que esta nossa fragilidade não pode ser para nos tirar a vida, mas para nos dar uma vida maior. E olharmos para a fragilidade humana, olharmos para isso mesmo, para aquilo que é o importante no homem, na sua circunstância. Esta circunstância que estamos a viver, se calhar liga-nos um pouco mais a isso mesmo. Por exemplo, aquelas pessoas que nas nossas comunidades, todos nós as temos, que devido à sua fragilidade, por doença, por idade, não podem participar na Eucaristia Dominical como gostariam. Têm que, através da comunicação social, participar dessa forma. E isto torna-nos a todos nós nessa circunstância, coloca-nos a todos nós nessa circunstância. Partilhamos todos essa fragilidade. Exatamente. É? Às vezes nós temos fome, queremos ir à missa porque temos fome da missa, queremos já. Essas pessoas também querem, mas não podem. E às vezes nós, sem querer, de uma forma demasiado leviana, dizemos: não se preocupe, está dispensada. Essa palavra, não se preocupe, está dispensada, agora é para todos nós, por mais que nos doa, porque nós vivemos neste momento dessa fragilidade para podermos ter a vida. E é de facto esse o tema que é proposto para esta Semana da Vida, que decorre a partir de domingo, cujas propostas se encontram publicados também nas páginas da internet. Vamos agora a analisar os textos da Bíblia para este domingo, desde logo o texto do Evangelho, e antes dessa análise vamos escutar o texto que é lido nas missas deste domingo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em mim. Em casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito que vou preparar-vos um lugar? Quando eu for preparar-vos um lugar, virei novamente para vos levar comigo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Mas desde agora já o conheceis e já o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como podes tu dizer: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim próprio, mas é o Pai permanecendo em mim que faz as obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, pelas minhas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará também as obras que eu faço, e fará obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Padre Luís Leal, de que forma é que Jesus se apresenta aqui como o caminho, a verdade e a vida? Eu olho para este Evangelho e também ligando às duas leituras anteriores, como um pouco a estruturação de uma comunidade e que tem que ter necessariamente Cristo no meio. Aliás, a segunda leitura de São Pedro mostra-nos isso mesmo. Cristo é a pedra angular de um edifício e este edifício é a Igreja e a Igreja somos nós.
E só pode ser verdadeiramente igreja neste caminho com Jesus, do qual nós somos também herdeiros. Como Jesus diz, vou partir, mas vocês ficam cá e permaneceis neste caminho, nesta verdade e nesta vida. Às vezes podemos correr o risco, com tantos afazeres que temos, de tanto querer criar comunidade com muita coisa, deixar de ter esta centralidade também da oração, como também mostra-se fundamental nos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, esta centralidade de Jesus Cristo na comunidade e tudo girar à volta dele. Não à volta do que fazemos, mas à volta de Jesus. Porque é Ele, de facto, o caminho, e é Ele que nos conduz, não somos nós que nos conduzimos. Às vezes esquecemos um pouco, especialmente nós que temos esse ministério configurado também a Jesus, o bom pastor, como no domingo passado, mas deixarmos que seja Ele, de facto, o bom pastor e que nos conduz no caminho que é Ele próprio. Ser caminho, ser verdade e ser vida traduz-se em projetos para a comunidade, em anúncio à comunidade, em formas de dinamizar a comunidade? Sempre. Tem de ser sempre, porque a comunidade tem de ser sempre uma comunidade que anuncia, não só dentro dela, mas para fora, e que mostra um caminho. Ou seja, o ser cristão implica isso mesmo, mostrar ao outro um caminho. Não impor ao outro um caminho, mas mostrar, eu estou a fazer este caminho e que é bom, porque eu não vou mostrar aquilo que é mau, mostrar e apresentar um caminho de vida com toda a verdade, toda a autenticidade na vida. Não apenas o fait divers que muitas vezes pode acontecer, até nas próprias comunidades, mas mostrar esta autenticidade de vivência desse caminho. E porque, enfim, como o pedido de Filipe aqui apresentado no texto, não é? Mostra-nos o Pai. É também enfim, um pedido que nós fazemos, esquecendo Jesus, queremos ir diretamente a Deus. É isso que se trata? Eu creio que é um pouco aquilo que muitas vezes nós vivemos daquilo que não vemos, não é? Filipe e os outros discípulos não viam o Pai, mas Jesus lembra-os, quem me vê, vê o Pai. Ou seja, e neste momento nós, se calhar, gostava muito de ver Jesus, que Ele me aparecesse, mas Ele aparece. Não só na Eucaristia, quando está realmente presente, no pão e no vinho, mas também na própria comunidade. É a presença de Jesus. Por isso podemos dizer, quem vê uma comunidade cristã, vê a Jesus Cristo. Ela também tem que espelhar essa imagem, ser quanto mais possível fiel a uma verdadeira imagem de Jesus. Mas é este nosso anseio também e redescobrir que de facto é aí que está Jesus nas nossas comunidades. Não é um aglomerado de pessoas, mas é realmente a presença de Cristo, corpo, que somos nós. Fixemos-nos agora na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Que serviço nasce com este mandato? Escolhei entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação. O diaconado. Os diáconos, que são na Igreja algo de fundamental, é um ministério muito bonito, pelo serviço que tem. A sua missão até nasce exatamente deste serviço prático, para que os sacerdotes, os presbíteros, pudessem estar mais disponíveis para acolher as pessoas, para a oração, se calhar não tanto para fazer, mas para contemplar, para rezar. E o diaconato surge com esta missão. Não é um sacerdote com menos funções, não é um padre que não pode fazer algumas coisas, de todo. É uma missão específica, que tem também o seu lugar muito importante na Igreja, na caridade, no serviço da caridade, também na liturgia e também no anúncio da palavra. São estes 3 grandes pilares do ministério do diaconado: a palavra, a liturgia e a caridade. Mas todas elas têm que funcionar em conjunto. Não podem ser estanques uma da outra. E que marcam por certo também muitas comunidades, não é? Essa presença dos diáconos. E é preciso valorizá-los, é preciso acarinhá-los e é preciso também saber trabalhar com eles. Não serem apenas tarefeiros, mas darem aquele valor e importância que têm,
e que são uma riqueza quando as comunidades a têm e as sabem valorizar, uma riqueza para a comunidade, exatamente nesta diversidade de ministérios. Uma última referência ao texto da segunda leitura, Carta de São Pedro. A pedra que os consultores rejeitaram, como há pouco referiu, a pedra que os consultores rejeitaram tornou-se pedra angular. É Jesus Cristo que está aqui em causa? É Jesus Cristo. Ou seja, como São Pedro lembra, nós somos um templo, uma construção, e nessa construção tem que haver a pedra angular, que é o que sustém, é o que fecha toda essa construção para que ela não caia. Se tirarmos essa pedra, ou seja, se das nossas comunidades tirarmos Jesus Cristo, das nossas atividades como igreja, tirarmos Jesus Cristo, tudo cai. É apenas um amontoado de pedras, mas com Jesus Cristo não somos um amontoado, mas somos uma igreja. Ficam essas mensagens a partir destes textos e também a informação que o Padre Luís Real aqui deixou sobre o Serviço Nacional de Acólitos que coordena na Comissão de Liturgia. Agradeço-lhe, muito obrigado, Padre Luís Real, por ter estado aqui no programa Eclésia. Siga também a nossa edição rádio na Antena 1 quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.